Está começando mais um Espaço Universitário, o programa da TV Câmara São Paulo, que apresenta documentários produzidos por alunos de comunicação. No programa de hoje, vamos falar sobre a rotina dos jornalistas correspondentes que vivem aqui no Brasil. O trabalho do pessoal da EMB Morumbi. Vamos assistir? Roda aí! Roda aí! O Brasil está cada vez mais presente na mídia internacional. Vemos isso na cobertura jornalística feita por quase 300 correspondentes de diferentes nações, culturas e línguas que trabalham no Brasil. Uma vida sem rotina, sem horários, repleta de viagens para identificar e cobrir os fatos relevantes que acontecem no Brasil e, ao mesmo tempo, que são interessantes para o país de origem. A vontade de aprender, de compreender, de assimilar, de relacionar as culturas, de explicar e traduzir o que acontece no Brasil para o mundo. Comecei a escrever para a BBC no fins de 73, meio assim, sem saber, meio perdido, porque naquela época quase não tinha correspondentes aqui. Tinha um grupo no Rio, tinha um grupo maior lá, mas aqui em São Paulo tinha muito pouca gente. Hoje eu escrevo para um jornal espanhol que chama ABC, para o qual eu escrevo há mais, acho que uns 12 anos já. Mas eu escrevi para uma agência do Financial Times, escrevi para Dow Jones, escrevi para, enfim, para veículos que basicamente são fora daqui. Meu nome é Camilo, tenho 30 anos de idade, estou aqui no Brasil há 7 anos, trabalho para o jornal Zaman, é um diário em turco, na Turquia. Fui correspondente nos dois países. Eu morava há 7 anos no México, 2 anos no Haiti, e depois de 7 anos no México, eu criei uma mudança. Então, quando eu queria sair do México, eu decidi, finalmente, vou morar no Brasil, no Rio de Janeiro, onde eu originalmente queria morar. Eu já comecei a procurar oportunidades aqui no Brasil há 10 anos atrás. E naquela época não tinha muita oportunidade, mas depois a economia do Brasil explodiu basicamente em 2010 por aí, e eles ficaram contratando muito mais pessoas, correspondentes aqui para o Brasil. O Brasil foi mais ou menos por acaso. Eu tinha uma conexão com a América do Sul, meu pai é argentino, eu estudei na Argentina, cresci na Venezuela até 7 anos. Mas eu queria ir para a África, só que não tinha, era impossível começar como correspondente na África para um meio alemão. Na época, minha mulher uma alemã, fez o doutorado dela no Brasil, e o meu jornal, na época, perguntou se eu poderia fazer matérias para eles. Então, assim começou que eu entrei no país aqui. Eu vim no Brasil há 12 anos, quando começava a mudar o processo político do país, junto com o início da campanha pela eleição do Lula, no primeiro turno, e coincidiu com um período no qual eu estaria aqui fazendo um intercâmbio num jornal. Acabou esse período de 6 meses e eu fui ficando, vendo que começava um novo momento para o Brasil, o que fez com que, estando no lugar certo, na hora certa, começasse a escrever e a reportar para diversos meios de distintos veículos de distintos países. O trabalho do correspondente é justamente tentar passar uma ideia do que acontece em um outro lugar para quem não conhece o lugar, né? Eu digo sempre que é uma espécie de tradução, né?
do que a gente está vendo aqui, para que o leitor do outro lado, da outra cultura, entenda o que você está querendo dizer. Para mim, ser correspondente estrangeiro num país específico significa que você tem que estudar e tem que saber muito em detalhe vários aspectos do país. Então, é uma área dedicada que você não pode ser um correspondente de esporte, de economia, mas tem que entender o país, a alma do país, para entender e explicar para os outros. Bom, qualquer jornalista de qualquer país que venha cobrir Brasil para seu país, uma das primeiras coisas que tem que ter é conhecimento do idioma, basicamente, e conhecer aspectos da cultura do Brasil. Ter muitos bons contatos, porque cobrindo um país do tamanho do Brasil, como é que se vai saber o que realmente está acontecendo na Amazônia, Manaus, em Recife, em Goiânia, etc., Cuiabá? Eu acho que o Brasil tem uma grande diferença nos outros países na América do Sul, que é muito grande. Um país com mais ou menos uma dúzia de centros, onde tem poder político e econômico, cidades grandes, países dentro do país, e você tem que viajar muito para conhecer. Porque um Brasil da perspectiva de São Paulo é um Brasil totalmente diferente a um Brasil da perspectiva de Belém ou de Salvador ou do Rio. Até de Brasília é um outro país. Então você tem que ser sempre viajando, comparando as visões sobre o Brasil, os pensamentos, a identificação com o Brasil da população, da economia nesses lugares, para ter uma imagem mais adequada, mais real do Brasil mesmo. Eu acho que a cobertura do Brasil pela imprensa internacional, que é uma coisa que eu acompanho bastante detalhadamente, é razoável, de razoável para boa. O fato é que o correspondente internacional, em geral, e no caso dos estrangeiros no Brasil atualmente, não foge à regra, não é exceção, eles se baseiam muito no que a imprensa local fala sobre o país em que ele vive. Quando o jornalista chega num país, ele fica muito dependente daquilo que os jornais, revistas, emissoras de rádio e TV locais falam sobre aquele país. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, of course, with social media today, it's hard to predict these kind of movements because basicamente, as dificuldades que eu encontro na cobertura do dia a dia para fazer as minhas matérias é achar assuntos que despertem um interesse novo nos leitores, porque como está muito reportado, está bem coberto o Brasil, tem que olhar para os assuntos da agenda com um olhar justamente que te permita tirar algo diferente do que todo mundo está dizendo. Então, por exemplo, se todo mundo está dizendo que tem uma epidemia de dengue no país. Bom, já isso está dito, até o próprio sistema de informação do governo fala disso. Então, tem que encontrar algo que para o leitor signifique interesse. Então, procura números, procura histórico, procura comparar com outros países para ver qual é a gravidade do assunto. Eu acho que o correspondente internacional ele luta com algumas coisas. A primeira é que sempre a mídia em que ele trabalha vai forçar a barra para que você ressalte certos estereótipos do país, né? Eu sei porque quando eu era correspondente, lá sei eu cobria muito Haiti, sempre se pedia matéria de voodoo. Eu cobria muito Cuba, ressalta a questão da fome, das favelas e do sistema de saúde. Então, uma forma que você tem de fugir dos estereótipos, às vezes,
é você fazer aquilo que eles chamam de jornalismo hiperlocal ou glocal, quer dizer, ele tem um alcance global, mas trata de interesses localizados. Você pegar um personagem que não tem importância na crônica brasileira, mas que diz muito do Brasil, é uma pessoa do dia a dia e ele vai despertar interesse no mundo todo. Então, eu acho que fugir da pauta chavão é um desafio. Até o momento, nós conhecemos o Brasil por jogadores que atuam na Turquia, por novelas brasileiras e por samba, carnaval. Então, são coisas que não refletem o Brasil verdadeiro. E o nosso grupo quer mudar a imagem do Brasil na Turquia e, por isso, nós colocamos mais na janela, na vitrina, a economia do Brasil, também alguns pactos que o Brasil concede com países como BRICS, também com seus vizinhos como Venezuela ou no Mercosul. O Brasil não é um país situado numa região onde existam conflitos permanentes, como acontece com a Síria, com o Iraque, como acontece com a Ucrânia e assim por diante. Ou seja, então, nós temos essa singularidade. Nós somos, digamos, uma espécie de um grande país apático, porque nós não somos um exemplo de criação de tecnologia, não somos uma potência econômica, não somos um país que ameaça os demais países industrializados e não somos, digamos, um dos grandes centros de produção cultural. Então veja que tudo vai ser coberto aqui exatamente dentro de uma espécie de mix de pautas em que vão ser vistas as nossas especificidades e não o fato de nós sermos, digamos, um país altamente importante num desses setores que são considerados fundamentais pela mídia. Quando você escreve para uma agência, você meio que tem que ter uma cultura, pensar que você está escrevendo para diferentes tipos de pessoas, né? Então, para gente de diferentes países, diferentes cidades, é um leitor global, né? Quando você escreve para um país específico, no meu caso, hoje eu escrevo para um jornal espanhol, você tem que ter um conhecimento do que atrai para um espanhol do Brasil, né? Então, quais são os interesses que a Espanha tem no Brasil, quais são as afinidades ou as coisas que são contraditórias para um espanhol sobre o Brasil, né? Então, você precisa ter, sim, um conhecimento do lugar para o qual você está escrevendo, né? Do teu leitor, porque também não é só que você está escrevendo para a Espanha, mas o teu jornal tem um perfil determinado, né? Então, às vezes, ou ele é um veículo de uma determinada, que atende um determinado tipo de leitor, de uma determinada classe social, de uma determinada cidade, né? Com um estilo de vida diferente, ou que é mais conservador, ou que não é conservador. Então, você tem que fazer essa leitura sobre o teu próprio leitor, né? Em geral, o que os jornalistas fazem é tentar evitar encrenca com o dono do jornal ou com a linha do jornal e embarcam mais ou menos na linha que o jornal espera que as coisas aconteçam. Então, é sempre muito mais difícil você defender um determinado ponto de vista que vai contra o consenso do jornal onde você trabalha. Isso é assim no Brasil e é assim em todo lugar do mundo. Então, o jornalista, muitas vezes, não é nem preguiça, talvez até medo. Ou uma questão de conveniência. Ele prefere ir na linha geral do que adotar um ponto de vista conflituoso. Do ponto de vista das relações do Brasil com a cultura mundial, é muito mais fácil, se você é um jornalista internacional, dizer que o Brasil é uma terra com todas as características estereotipadas do Brasil, de corruptos, etc. e tal, mas ao mesmo tempo uma terra alegre, que o povo resolve tudo na base da alegria e da piada e etc, e do jeitinho e etc. Uma coisa que eu sempre me esforço, eu acho que a maioria dos meus colegas nos esforçamos em fazer, é tentar passar notícias de assuntos que sejam além do samba, futebol, carnaval, que são coisas que acontecem no Brasil, né? A gente vê que a gente teve uma festa de futebol e é uma coisa que os brasileiros realmente gostam, o carnaval é uma coisa que os brasileiros gostam, mas o Brasil não é só isso, né? Então, quando você mostra para o mundo, de repente, que o Brasil tem grandes avanços tecnológicos, que o Brasil tem pesquisas interessantes, como funciona um pouco da política daqui, ou personalidades que são interessantes
na cultura, nas artes, músicos que trabalham além do samba, né? Ou artistas que trabalham além das coisas que você está acostumado a saber do Brasil. Acho que é o que mais dá satisfação para a gente, né? Poder mostrar coisas novas para as outras pessoas sobre o Brasil. Bem interessante, né, Yara? Eu gostei bastante. A Giovana Mel, uma das autoras desse trabalho, está aqui com a gente. Bem-vinda, Giovana. Obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui hoje. Bom, Giovana, para começar, por que vocês escolheram esse tema? Olha, no início da faculdade, em 2011, a gente assistia muito um programa da Globo News, né, que entrevistava correspondentes. E a gente achou muito interessante abordar esse tema porque era o ano da Copa. Sim, legal. Então o Brasil, né, estava em pauta no mundo inteiro. E aí casou, assim, o grupo gostou dessa ideia, os professores também, exatamente por causa da Copa. E a gente entendeu que era o momento para entrevistar os correspondentes. A gente achou muitos trabalhos focados em brasileiros que moravam fora e eram correspondentes lá fora. E a gente quis fazer o inverso. E realmente não tinha muitos trabalhos sobre isso. Tinha esse programa da Globo News, uma ou outra pesquisa. Então a gente achou aí um diferencial. Sim. E como foi para vocês procurarem esses jornalistas correspondentes? Vocês já conheciam o trabalho deles? Como que foi? Foi um desafio muito grande. A gente já começou o primeiro semestre, né, que é a parte de orientação e de estruturação da pesquisa, se dividindo. Então, uma parte ficou em livros e conteúdos para fazer a metodologia, né, que foi a Jaque e a Carol. E a outra parte, a gente falou, vamos fazer um serviço de produção de vídeo mesmo. Então, a gente precisa de alguém que se responsabilize para achar essas pessoas, porque não foi fácil. Por exemplo, o Tim Vickery, que eu não sei se ele vai assistir a gente da BBC, né? Se você ficar sabendo, Tim, oi, ele não topou. A gente tentou, mandou mensagem no Facebook, no LinkedIn, falou até com a família dele, pelo amor de Deus, Tim, topa. Porque ele realmente tinha feito muitas reportagens sobre o Rio de Janeiro e ele tinha uma visão muito crítica sobre o país. A gente queria muito ele. Porque ano de Copa, né? E ele também era jornalista de esporte. Então a gente queria muito ele, mas ele acabou não topando. Então a gente foi vendo outras pessoas, outras conexões, até que a gente chegou na Verônica Goizueta, que ela faz parte da Associação de Correspondentes Estrangeiros aqui no Brasil. Então ela foi abrindo portas e entrando em contato com outros jornalistas, e aí a gente foi ganhando espaço nesse meio. E durante o trabalho a gente viu que vocês abordaram algumas questões de estereótipos, né? Você acredita que o que eles falaram bate com o que é publicado ou não? Olha, eu acredito que tem duas questões, assim, que a gente tentou abordar no documentário, mas, né, pouco menos de 30 minutos a gente não conseguiu aprofundar tanto. Tem, sim, o estereótipo, que é o que vende, a gente vê isso não só no jornalismo, mas até nos filmes, né? O filme Rio é um exemplo disso, que é mesmo essa coisa do carnaval, do futebol e tudo mais. Mas tem uma outra questão que é a responsabilidade nossa como brasileiros, porque a gente também vende essa ideia. A gente não gosta que falem mal do Brasil, mas a gente mesmo fala. Então a gente tentou pincelar isso um pouco no documentário, não conseguiu aprofundar tanto. Mas a ideia mesmo assim, e o que eu aprendi muito como brasileira, acima de tudo, é que a gente precisa aprender a defender o nosso país e saber que as críticas que a gente faz não é só uma crítica para desconstruir o país, mas para evoluir. E após esse trabalho, alguém quis seguir essa carreira e ser correspondente aqui do Brasil ou não? Nós éramos em 6 pessoas no grupo, né? E a Mariana, que é uma das integrantes, foi correspondente durante muito tempo no México. Ela trabalhava no México, fazia matérias sobre o Brasil. E depois, quando ela veio morar no Brasil, de volta, né? Que ela voltou recentemente, ela começou a fazer reportagens do Brasil para o México. Então ela exerceu essa função de correspondente. Eu acabei de trabalhar em TV, então trabalhei muito tempo como produtora. Depois fui apresentadora num portal online, então eu segui esse caminho. Mas as outras 4 integrantes foram por caminhos completamente diferentes. Assessoria de imprensa, aí as pessoas vão se achando, Sim, né? vão se achando. Giovana, você tem alguma história de bastidor para contar pra gente? Tenho uma história de bastidor, assim, que é até uma dica, né, para todo mundo que está produzindo conteúdo aí universitário. A gente tinha feito um trabalho no ano anterior, que também era um documentário, porque todo mundo queria focar muito em vídeo, né? Queria ter um espaço na TV, a gente sabe que as mídias aí estão mudando, então quanto antes a gente conseguir ter experiência em TV, melhor, né? Vocês sabem disso também tanto quanto a gente. E aí a gente se especializou, a gente ficou muito próximo, né? A gente ficou muito próximo da universidade e dos cinegrafistas.
Então a gente conseguiu gravar nas férias. Olha que legal. Então, quando acabou o primeiro semestre, que era a parte de orientação, era a parte teórica, a gente falou, bom, agora que a gente já tem os entrevistados, vamos gravar nas férias, porque quando chegar o segundo semestre, a gente já tá com tudo gravado, e foi o que aconteceu. Né? Então, em agosto, que foi quando começou o segundo semestre, a gente entrevistou uma ou outra pessoa, mas já estava tudo produzido. Que legal. E aí a gente conseguiu entregar o TCC um mês antes. Que maravilha, foi uma ajuda, né? Foi muito bom, assim, a gente foi muito organizado mesmo, teve que investir uma grana, né, que é importante, faz parte, nem tudo dá para fazer a custo zero, mas a gente ficou bem feliz com o resultado. Que legal. Assim. Bom, o papo tá muito legal, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o Espaço Universitário. Estamos de volta com o Espaço Universitário, hoje sobre o trabalho dos jornalistas correspondentes que vivem aqui no Brasil. Vamos assistir a segunda parte do doc? Roda aí. Todas as pessoas aqui na Reuters são profissionais de alto nível. A gente sabe que o Brasil é muito mais complexo do que samba, carnaval e praia. E a gente não quer tratar os leitores dessa maneira também. Qualquer coisa que tem gosto de estereótipo, a gente tira imediatamente. A gente não está aqui para fazer isso. Não. Essa imagem estereotipada, me parece, tem sido superada bastante nos últimos 20 anos com as mudanças que têm ocorrido no Brasil. Mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças culturais. E eu acredito que o trabalho dos correspondentes internacionais não ajuda a reforçar o estereótipo, ao contrário, ele ajuda a mudar a imagem do Brasil numa direção mais diversificada. Tem pessoas aqui que são jornalistas que estão fazendo a mesma pauta, vamos dizer, por décadas, que tem fontes muito boas. Geralmente as pessoas, por exemplo, chefes das empresas grandes, não sei, fontes do governo, eles gostam de lidar mais com pessoas que eles conhecem, né, há muito tempo. Acho que o nível de assessoria de imprensa aqui no Brasil é muito fraco. Acho que precisa melhorar muito. Não é que nos nossos países é melhor, só que lá é muito mais institucionalizado. Aqui, às vezes, se liga para uma assessoria e ela não tem contato com a empresa de verdade. Ou se vai numa empresa, eles falam, a gente não trabalha com assessoria de imprensa, mas eles nem sabem como dar entrevista. Tem grandes empresas aqui no Brasil que quase não trabalham com agência que não trabalham com assessoria de imprensa séria. 2 anos atrás, teve muitas medidas saindo do governo que, por exemplo, o Ministério de Fazenda ia ligar para a gente dizendo, ok, a gente vai anunciar alguma coisa agora. Desce lá para a portaria do Ministério e a gente vai lançar uma nova medida. Nos Estados Unidos não é assim, é mais programado, é mais, não sei, organizado, né? Agora isso não está acontecendo muito mais agora porque o governo está um pouquinho mais calado com a imprensa e esse tipo de negócio, mas é uma diferença. Também o jeito de extrair informação, acho um pouquinho diferente. As pessoas que nunca vão dizer não para você, né? Mas eles vão se falar, manda um e-mail, a gente resolve para você, e não, você espera, aí você liga de novo, você sempre tem que ficar calmo e simplesmente ficar feliz e ser gentil com as pessoas, porque aqui ninguém gosta de ser cobrado. Em geral, tem bastante facilidade de informação oficial. Agora, bom, não sempre toda a informação está disponível, né? Mas em geral, seguramente vocês já falaram com outros correspondentes, vão dizer isso, de que a Secretaria de Comunicação da Presidência facilita muito as coisas. Mas, claro, a gente tem que procurar outras fontes, né, também. E essas outras fontes nem sempre são tão abertas como para dar, sei lá, números ou comentar outros aspectos, né, empresas, por exemplo. Mas uma coisa que eu acho muito bom
como correspondente aqui, que o brasileiro adora falar com você. Eu nunca tenho problemas falando com alguém na rua. Eu posso parar alguém, mesmo onde, na Paulista, qualquer lugar, perguntar, e eles estão felizes em falar comigo. Foi uma vez que eu estava no sertão, fazendo uma matéria, e de repente, quando descobriram que eu era uma correspondente de um jornal de fora, não interessava saber qual que era o jornal, de onde que era, mas todos que vieram falar comigo. Me chamou a atenção, porque na hora que eles descobriram que eu era estrangeira, me rodearam assim, para conversar e contar os problemas, né? E foi uma matéria bem importante para mim, porque eu consegui espaço no jornal e espero que tenha ajudado a mudar alguma coisa. Às vezes, quando você escreve sobre determinados fatos do Brasil, reportando para outro país, se encontra com a diferença cultural e como explicar isso. Por exemplo, algo muito difícil de explicar é a composição política do país. A representação das distintas forças no parlamento. Como explicar que um partido de esquerda de repente faz aliança com de direita, que é um governo de centro, mas aplica fórmulas liberais, conservadoras? Isso é um pouco complicado, mas a saída sempre é reportar fatos. Às vezes é difícil ter uma visão mais preto e branco. Às vezes, como correspondente, você tem que ter uma visão um pouco mais simplificada da coisa, né? Porque não dá para explicar todos os meandros, né? É complicado, por várias coisas. Como exemplo, aqui tem muito jogo de palavras. Vai acabar em pizza, como exemplo. Eu posso traduzir, mas não significa nada, né? Vai terminar em pizza, no sentido, tem que explicar, tem que fazer. Às vezes ajuda, porque, como exemplo, mensalão, para a tradução alemão até chama atenção, porque parece um xiste, parece uma brincadeira. É um cheque grande que você recebe, um mensalão, né? Mas explica bastante. Você pode usar para explicar uma coisa que é difícil para explicar, porque na Alemanha não existe deputado que recebe um salário por mês para votar isso é muito difícil de provar isso na Alemanha. Do que eu saiba, nunca teve assim sistematicamente como teve aqui no Brasil, como aconteceu. Por isso, mas é muito complicado. Esse é um dos desafios mais difíceis do dia a dia, sem dúvida. Na verdade, a gente não tende a traduzir, por exemplo, mensalão ou pizza em inglês. A gente usa outros jeitos de falar, né? Porque não faria sentido eu escrever na minha matéria "Everything ends in pizza", porque a frase em si não tem valor em inglês, não tem porquê. Mas a gente explica assim que ok, no Brasil eu tenho uma expectativa do que qualquer problema político sempre vai acabar com os dois lados, não sei, tendo uma solução que talvez não seria o melhor país. Aqui no Brasil, se você fala assim, eu sou católico, ou eu sou evangélico, isso no Brasil quer dizer muito pouco, porque os laços que você tem com a religião no Brasil são laços muito diluídos, são muito sincréticos, são muito, digamos, a religião não é uma parte importante dos rituais do dia a dia para o brasileiro, não é. Nos Estados Unidos, se você fala eu sou evangélico, isso pode querer dizer que você é contra o aborto, que você é contra o casamento gay, que você é contra pesquisa com célula-tronco, que você é contra... Então, você falar numa reportagem que você faz, fulano é evangélico, você está falando aqui no Brasil, que o Zé da Silva é evangélico. Você manda essa notícia para os Estados Unidos, a leitura que o leitor americano vai fazer, ou estadunidense vai fazer dessa notícia, é completamente diferente da leitura que você faria no Brasil. Então, o correspondente é o cara que permite traduzir os valores culturais do país onde ele se encontra para o olhar que vai ler a notícia, que é o país de onde ele veio. Ele é o cara que consegue, numa frase, dizer o seguinte: Zé da Silva é evangélico. Mas no Brasil, ser evangélico não tem a mesma conotação que tem nos Estados Unidos. Pronto, essa frasezinha já resolve, já tira um monte de equívocos que poderiam surgir.
claro que o jornalista ele precisa ter uma espécie de uma sofisticação cultural suficiente para tentar saber exatamente aonde que os problemas se colocam. Se ele é um novato, ele precisa respeitar a cultura do país onde ele está vivendo e não procurar vê-la como uma cultura muito melhor do que a dele e muito pior do que a dele. Ele vai sempre precisar ser uma espécie de um antropólogo. O antropólogo ele não usa juízo de valor. Tem duas teorias. Tem essa teoria que fala que o correspondente tem que trocar a cada 3 anos para ter a visão nova de um país, para que ele saiba o que está acontecendo na Alemanha, que ele não conhece melhor o Brasil do que a Alemanha. E tem a outra visão que fala, não, o correspondente que está em um país há mais de 10 anos conhece muito mais um país, principalmente em países complicados como o Brasil, Rússia, Índia, China. São grandes países, a própria língua, a própria cultura é difícil. Eu acho que se você ficar aqui muito tempo, você fica um pouquinho afastado do que está acontecendo no seu país e você perde um pouquinho desse filtro que você tem, filtro mental, vamos dizer, que você tem do seu país. Eu compartilho desse consenso de que não é bom um correspondente ficar muito tempo num só país. Muito tempo eu digo mais do que 7, 8, 9 anos. Existe um processo de o correspondente assumir a identidade cultural do país onde ele está, que acaba prejudicando inevitavelmente o seu trabalho. Porque o trabalho do correspondente é um trabalho de traduzir uma outra cultura para a sua cultura. Se ele se transforma num membro da cultura que ele tem de traduzir e se desvincula da sua cultura original, da sua cultura natural, ele não consegue fazer esse trabalho de tradução bem feito. Não importa. O que importa é o teu compromisso com a verdade. Você pode estar aqui no Brasil muitos anos, você pode estar já totalmente, digamos, condicionado pela cultura brasileira, mas se o teu compromisso é com a verdade dos fatos, tudo bem. Você vai procurar a verdade dos fatos e você vai publicar aquilo que você apurou. Tá bom. Por outro lado, você pode ser um jornalista recém-chegado ao Brasil, que não sabe nada do Brasil, mas totalmente preconceituoso e que só vai escrever besteira. O outro precisa ser respeitado. O sentido de autoridade, alteridade, não autoridade, alteridade, ela é fundamental para o correspondente. Seja o correspondente que acabou de chegar no país, seja o correspondente que já está há 20 anos no país. E é claro que é o desafio de quem trabalha muito tempo num lugar é você não perder o seu olhar estrangeiro, que é uma coisa que eu cuido muito, né? Então, assim, quando as pessoas me perguntam, que é uma pergunta clássica, aliás, um comentário clássico, você já é brasileira? Sim, sou, de alguma forma sou, mas não sou, nunca vou conseguir ser brasileira, porque eu tenho outra cultura, tenho outra formação, eu gostaria muito, mas não vou conseguir. Então, assim, você nunca acaba de ser 100% do lugar do qual você está morando, mas quando você educa esse olhar, né? Então, faz parte do meu trabalho. Eu resumo o Brasil numa palavra. A palavra é exagerado. O Brasil é um país enorme. É exagerado. Eu vejo um país de 5 milhões de pessoas. Tem 20 milhões em São Paulo só. Então, o Brasil é grande. O Brasil tem de tudo. Tem selva e praia e deserto e tem tudo. Isso é exagerado. Brasileiro é exagerado. Não vejo isso como uma coisa ruim. Eu vejo a pessoa gritando e se divertindo e dançando cada oportunidade. Pode ser bem positivo, é divertido, mas é um exagero. Eu diria que o Brasil é um país incrível. É um país que é sempre um desafio constante, especialmente para o meu trabalho e na vida também, né? Porque é um país também de altos e baixos. Eu acho que uma coisa que me surpreende também é esse humor instável dos brasileiros, né? Que de repente, que nem no futebol, né? De repente está ganhando, tudo incrível e de repente perdeu e tudo vira um fracasso, né? E fica todo mundo deprimido. Mas é complicado, é frustrante, mas é fantástico ao mesmo tempo. Eu sei que um país
com enormes problemas, com muita injustiça, com muita pobreza, mas também, ao mesmo tempo, com muita gente inovadora, muita gente criando coisas, muitos jovens querendo trabalhar no Brasil, fazer coisas boas. Então, tem tudo isso, né? Tem mil coisas boas e muita coisa ruim ao mesmo tempo, né? O fascinante é, depois de 22 anos, ainda acho o Brasil totalmente atraente e interessante de escrever como correspondente e todo dia descubro ainda novas coisas. Eu gosto muito do Brasil. A jornalista Giovana Mel continua aqui com a gente. Giovana, como estudante de jornalismo, para você, como foi entrevistar vários jornalistas? Foi mais fácil ou mais difícil do que pessoas de outras profissões? Com certeza foi muito mais difícil. Assim, além do desafio de conseguir falar com essas pessoas, né? O desafio de ter a disponibilidade deles, também é o desafio de você pensar no que você vai falar. E aí, naturalmente, eles, muito mais experientes do que nós, davam dicas. Então, eles falavam assim, não, peraí, grava de novo. Não é assim que se pergunta, não é assim que se fala. Então, a gente reformulava e a gente foi muito aberto para aprender. Foi uma oportunidade que a gente teve de estar em contato com os caras que são muito bons no que fazem. Sim. Então, a gente foi de coração aberto, ao mesmo tempo que a gente tinha que se posicionar. O documentário é nosso, quem determina a pauta sou eu, quem faz as perguntas sou eu. Também estou aberto para aceitar dicas de profissionais que são muito bons no que fazem, né? E as entrevistas foram gravadas nas redações, né? Isso, a gente gravou com a Usher Lavini, que é da Reuters. Então foi um desafio muito grande, porque a gente gravou numa sexta-feira, 7 da noite. A Reuters fica na zona sul ali de São Paulo, né? Que é uma região bem conturbada nesse horário, muito mesmo, perto da Marginal, né? Para quem não conhece, é um lugar que bomba ali de carro. Então a gente chegou lá também com a redação já meio que esvaziando, mas foi bom porque não atrapalhou muito no barulho e a gente conseguiu conhecer ali a redação de uma agência. Eu nunca tinha entrado numa agência de notícias internacional. Foi muito legal. Que legal. Foi a primeira vez que vocês foram numa redação, então? Não, a gente já tinha visitado outras redações pela faculdade. Por ser internacional foi a primeira? De agência, né? Que é uma redação muito parecida com o escritório comercial, mas muitas TVs, muitos computadores, todo mundo ali conectado, vários jornalistas de várias nacionalidades. O Usher é americano, né? Então a gente focou muito na visão dele como americano, ele contou muitos detalhes de como que é a diferença para ele da cultura dele para a nossa cultura, que é uma cultura mais despojada, uma cultura tão metódica, né, comparada com a cultura americana. Então a Reuters tem muito esse padrão de somos uma empresa internacional, tudo muito institucionalizado. Né? Que legal. E o DOC atingiu as expectativas de vocês? Atingiu bastante a nossa expectativa, assim, quanto a conteúdo, quanto aos entrevistados. A gente conseguiu atingir a meta, né, de ter no mínimo 6 entrevistados e a gente passou desse número. Então foi muito interessante. A gente teve aí um desafio que foram as imagens. O ideal era que a gente tivesse feito mais imagens desses jornalistas atuando, desses jornalistas cobrindo a Copa, desses jornalistas cobrindo questões políticas, né? Foi um ano de eleições, mas a gente não conseguiu, por N motivos. Primeiro porque eles acabam produzindo muito conteúdo dentro da agência no computador. Segundo, porque você não conseguia ter acesso a um estádio, porque você é estudante de jornalismo, e aí só quem tinha acesso eram as emissoras de jornais já cadastrados previamente, né? E terceiro, porque a gente também teve aí um desafio do grupo em si, de horários, de organização, assim. Eu acho que a dica que eu dou para quem está fazendo um TCC focado no documentário, para quem está começando, universitário, ter todo mundo muito engajado em fazer um trabalho muito bom, né? Então, ótimo, o texto ficou muito bom, as entrevistas ficaram muito boas, mas a gente pecou na imagem, a gente não tinha imagem de cobertura suficiente. E como foram as fases de roteirização e edição? Como que foi isso? Olha, roteirização também foi um desafio.
Porque das 6 pessoas do grupo, das 6 meninas do grupo, só 2 tinham trabalhado em TV e sabiam da importância da decupagem. Vocês sabem como decupagem, né? Pra quem não sabe o que é decupagem, dá uma busca no Google aí. Decupagem é você escrever palavra por palavra, vírgula por vírgula, e elas não entendiam que isso era importante. Nossa. Então, enquanto as 2 pessoas que eram de TV ficaram responsáveis pela produção e pela entrevista, 2 ficaram responsáveis pelo arquivo escrito e 2 pela decupagem e a edição. E aí elas foram, decuparam, chegaram na ilha para editar com a equipe da faculdade, aí volta, decupa tudo de novo, porque tem coisa faltando. Então foi assim, noites e noites virando a madrugada, porque a gente realmente era muito material, né? Muito material, mas a nossa organização e nosso empenho foi muito forte. O grupo todo se dedicou muito, assim, né? A gente, claro, ninguém é perfeito, a gente pecou na captação de imagens, mas a gente focou muito no roteiro e no conteúdo, então, mesmo assim, a gente conseguiu entregar antes e com qualidade. E como que foi o trabalho de pesquisa? Nós tivemos, primeiro, uma dificuldade de selecionar o que iria entrar, porque o tema é muito amplo, né? Você pode abordar isso sociologicamente falando, você pode abordar isso a partir do olhar de outros jornalistas. Então, para a gente não se perder, a gente começou a pesquisa da ideia inicial, que era o programa da Globo News. Então, nós compramos o livro que contava a história da Globo News, todo o início da Globo News, que tinha essa ideia de um canal de jornalismo 24 horas por dia transmitindo notícias do mundo. Então, a gente começou por ali, né? E aí, a gente foi abrindo para outros meios de pesquisa. A gente encontrou outros TCCs, um mestrado falando sobre isso, falando dessa parte sociológica de qual é a visão que os estrangeiros têm do brasileiro, se é uma visão etnocêntrica, né, que é focada, etnocêntrica no sentido de focado na sua cultura, focada a partir do que você sabe sobre a sua cultura, julgando a cultura do outro. Então, aí vai longe essa história. E aí a gente conseguiu abordar não apenas a parte jornalística, mas a parte sociológica. Legal. Deu bastante trabalho também, mas foi um aprendizado muito bom. A gente usou textos e conteúdos do primeiro semestre. Então foi muito rico e a gente ganhou uma nota muito boa na aprovação do TCC por causa disso. Porque a gente conseguiu resgatar textos que nós estudamos no primeiro semestre em sociologia. Ah, legal. Infelizmente nosso tempo já acabou. Você quer deixar algum contato? Eu passei um site, chama minhalimonada.com.br, que é o meu site da minha iniciativa. Lá tem as redes sociais, o e-mail, vocês podem entrar em contato com todas as pessoas do grupo, né? Eu faço ali a ponte. Legal, ótimo. Giovana, muito obrigada pela sua presença, foi realmente muito legal. Obrigada mesmo, viu? E parabéns pelo trabalho. Obrigada, parabéns vocês pelo programa. Muito obrigada. E se você tem algum trabalho que quer apresentá-lo aqui no programa, envie o link para o e-mail tv@câmara.sp.gov.br. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Até a próxima semana. Tchau.